Mais Oeste com elas agora conversa com Maria Messano, venezuelana, 20 anos vivendo no Brasil. Maria construiu aqui uma nova trajetória profissional e pessoal longe da repressão e das restrições impostas pelo chavismo. Seja muito bem-vinda, Maria, legal conversar com você. Você viralizou nas redes sociais com seu vídeo, bastante comovente. Um prazer recebê-la, viu? Bom dia. Muito obrigada, bom dia aí pelo convite de vocês. Sou muito grata por ter essa oportunidade de dar uma opinião diferente da realidade aí que está acontecendo no meu país. Imagina, a gente que agradece, muito importante ouvir venezuelanos, né, que tem esse lugar de fala, como se diz, para contar exatamente o que viveram e como vem essa situação de agora. Eu passo a palavra para Paula Camacho. Maria, bom dia, obrigada pela entrevista. Você gravou um vídeo dizendo que se sentia feliz com a captura do ditador Maduro e que o povo venezuelano teve a liberdade roubada por décadas. Por que você fez essa declaração? Você acha que a maioria da população da Venezuela pensa como você? Bom, muito bom dia. Com certeza, né? Nós estamos falando aí de quase 3 décadas aí de ditadura. Então, a gente estava esperando isso há muito tempo. Depois que das afirmações do Trump, a gente tinha uma esperança, mas sempre ficava nessa, né? Será que é possível? Será que isso vai acontecer na realidade? Mas a esperança, ela cresceu mais. E aí, no dia 3, aliás, eu estava na praia, inclusive, comecei a receber essas notificações quando vi as imagens do bombardeio, que foi lá em Miraflores, enfim, a gente não acreditou, realmente. Eu estou aqui há 20 anos, a ditadura ela foi consumindo aí aos poucos, as pessoas acham que a ditadura é da noite para o dia e não é. Então, quando começou em 1999 com o Chávez, o discurso, aquele discurso que a gente já conhece, né, que é amigo dos pobres, que todas as coisas vão mudar, todo esse tipo de coisa, ele foi criando aí uma empatia com a maioria das pessoas. E depois, com o tempo, nós percebemos que não era isso. Tanto que a Venezuela está na crise que tem hoje, de uma forma surreal. Sendo um país tão rico, como todos vocês sabem, chegou a um ponto de uma pobreza de 90%, né? Então, a ditadura que foi do Chávez e logo aí pelo Maduro, roubou da gente muitas coisas, a nossa liberdade, a alegria, enfim, a união familiar, de tudo, né? De tudo. E sim, realmente, a felicidade é praticamente unânime. O que a gente vê aí nas redes sociais, né, que eu venho acompanhando, é a tristeza de pessoas que não são nem venezuelanas, né, se sentindo triste porque um ditador foi preso, né, porque não vou chamar de presidente, porque nós temos um presidente, né, que foi eleito, né, e que foi fraudado e que temos aí já as tentativas que nós fizemos para ter eleições justas, e então não foi um presidente, então foi um ditador, foi um narcotraficante que foi preso. Então nós venezuelanos estamos muito, muito felizes, sim, com certeza. Eu fico muito feliz por você, né, pelo povo venezuelano, e eu acho tão importante a gente ouvir você falar, porque a gente vê esse pessoal falando tanto de lugar de fala, e quando os venezuelanos falam, parece que não é, né? A gente está vendo aqui um bando de brasileiro processar, protestar. Aí a gente viu nos Estados Unidos um bando de americano protestar. Vocês não têm esse lugar de fala, né? Então, assim, mas quem que você acha que deveria assumir o governo da Venezuela? O que acha de Delcy Rodrigues? Ou quando cogitaram a Maria Corina Machado? Olha, devemos lembrar que as últimas eleições que nós tivemos, quem ganhou foi o Edmundo, toda a parte das votações foram expostas, a gente não contou com a ajuda da OEA, né? A gente faltou um voto para ter essa supervisão mais além, mas a admiração nossa é que assim, o pessoal que não sabe o real que está acontecendo na Venezuela, eles politizaram. Em que sentido que eu estou te falando? Então, assim, é uma briga de esquerda e direita,
pessoal está esquecendo que nós não estamos falando nesse momento de esquerda e direita. Estamos falando de direitos, estamos falando de democracia, independentemente do grau político. Referente a Dercy, a vice-presidenta, ela não tem poder. Não tem poder. Então, assim, ela já falou para os Estados Unidos que ela ia ter a colaboração, né, para esse novo mandato. Esse governo de transição não vai ser uma coisa fácil, a gente já sabe, é uma coisa que vai precisar de tempo. Eu acredito que de anos, eu não acredito que eles chamem a eleição tão cedo, né? Mas lembrando, nós temos um presidente das últimas eleições. Agora, a minha opinião pessoal, eu acredito que deveriam sim ser convocadas novas eleições. Por quê? Se colocar agora, por exemplo, o Edmundo, que foi o eleito, né, o pessoal vai começar a falar que é o pessoal da direita que está querendo colocar já alguém que não é legítimo, né, porque aquelas eleições ficaram por assim mesmo. Então, eu acredito, Maria Messano, que o mais justo, o mais sensato, seria convocar, sim, novas eleições com supervisão, obviamente, de entes internacionais, para que tenha essa transparência. Porque eu, assim como muitos venezuelanos, nós temos certeza absoluta, absoluta, que o regime, o pessoal do governo, ele não ganha nunca. Nunca. Então, a nossa esperança está nessa transição. Essa vice-presidente já, o que sustentava o governo do Maduro, que era o Nicolás, ele já não está aí. E eu tenho quase certeza, nunca vou falar 100%, né, mas eu tenho quase certeza que ele não vai voltar para lá, para a Venezuela. Então, assim, já desequilibrou o regime. E ela, a Dercy, essa vice-presidenta aí, duvido que ela vai encarar um problema tão grande com os Estados Unidos só por o egocentrismo ou por ficar ao mando de um poder que já não será mais do regime, né? Então, já começou a desequilibrar isso aí. Então, eu particularmente espero novas eleições, mas tudo que vier de parte da orientação americana, para a gente, acho que vai estar muito melhor do que nós já estávamos, do que a gente estava anteriormente, né? Maria, bom dia, obrigado pela entrevista. Minha pergunta é a seguinte, você no vídeo que gravou menciona que o petróleo da Venezuela tem relação com Rússia, tem relação com a China. A gente teve aqui no Brasil ontem notícia de que o Joesley Batista, os irmãos Batista, também tinham poços de petróleo na Venezuela. Qual é a chance ou qual é o risco de nós termos uma aliança entre Rússia, China e Brasil? Porque os irmãos Batista são claramente aliados do Lula, do governo Lula. Qual é a chance que você acha que existe de uma aliança entre essas pessoas todas e isso comprometer até mesmo a democracia brasileira se algo não for feito? Olha, eu acho que eles não vão entrar nesse tipo de problemas. A gente já sabe que 80% da parte petrolífera é enviada para a China. O resto, nós estamos falando aí que a parte petrolífera venezuelana é utilizada há muitos anos, como eu falo no vídeo, né, que falam de invasão, falando que vão roubar nosso petróleo. Nosso petróleo está sendo roubado há 27 anos, né? Então, eu sempre falo, Cuba, Rússia, Irã, nós temos agentes do Hezbollah, terroristas dentro da Venezuela. E ninguém falou nada. Então, nosso petróleo lá está sendo roubado há muito tempo. Enquanto eles, o que você me perguntou, referente a esses países se unirem pela parte petrolífera, eu duvido muito. Nós estamos falando que, vou chamar de uma intervenção, essa intervenção americana, a gente não está falando de qualquer país, não. Nós estamos falando dos Estados Unidos. Então, nem a Rússia, para você ter uma ideia, só um exemplo, nem a Rússia que quer controlar a Ucrânia com toda a potência que eles têm conseguido até hoje. Então, eu não acredito que eles vão se reunir para fazer alguma outra coisa com os Estados Unidos. É uma grande potência, os Estados Unidos é uma grande potência, e confiamos plenamente, de verdade, em que as próximas decisões sejam as mais assertivas. Lembrando que, inclusive, quando eu morava lá na Venezuela, estou falando mais de 27 anos atrás, quando foi o bom tempo venezuelano, era porque os americanos investiam dinheiro em equipamento, maquinária, enfim, na indústria petrolífera.
E depois que eles foram embora, porque o imperialismo, né, é ruim, segundo, né, a parte da ditadura, aí começou a decadência. Vamos falar de produção de barris de petróleo, quando antes eram produzidos até 3 milhões de barris de petróleo, 3 mil barris de petróleo, e hoje não é produzido praticamente menos de 50%. Então, assim, nesse sentido, duvido que esses países façam alguma coisa, mas também, se fizerem, eu confio em que essa força americana aí não vai deixar barato, não, né? Não à toa, muita gente falando, né? O Donald Trump parece agora que é o presidente do mundo, né? Inclusive, um militar em discurso usou essa frase que é bastante impactante, assusta muita gente. Mas os Estados Unidos estão de olho realmente em todo o mapa mundial, principalmente porque muitos desses países interferem, né, na liberdade, na evolução do próprio povo norte-americano. E o Donald Trump estaria preocupado com o seu próprio país, certíssimo com isso. Maria, você mora no Brasil, já conhece um pouco aqui o país, o governo de Lula. Você vê semelhanças em alguns momentos entre o presidente brasileiro e Maduro? E aí trago alguns pontos aqui. Possíveis censuras em redes sociais, legislativo e judiciário parciais, jornalistas, alguns parlamentares presos de forma mal justificadas, a liberdade ameaçada, alianças de Lula com ditadores. E eu uso a palavra liberdade porque no seu vídeo que viralizou, é muito emocionante a hora que você fala que roubaram muito mais do que o petróleo da Venezuela, que estavam roubando as autoridades lá, mais do que o petróleo dos próprios venezuelanos, mas também roubando a alma dos venezuelanos. Isso é forte, hein? Realmente, é muito triste. Como eu falo para vocês, eu vejo alguns brasileiros a favor, não, desse ditador e não sabem tudo que a gente passou. Não sabem o que o pessoal que mora lá, porque pior é o pessoal que ficou lá, o que está acontecendo. É muito triste que eu vou falar. As pessoas que me conhecem sabem que eu venho falando isso já há alguns anos, de que todas as coisas que estão acontecendo aqui foram coisas que eu vivi há uns anos atrás. A coisa mais crítica, eu acho que tudo começa, e começou aqui também, foi com o desarmamento. Quando a gente ficou sem força, a primeira coisa que fez a ditadura foi tirar o armamento. Antes, quando a gente estava lá na Venezuela, que nós protestamos, eu era protestante, a gente ia para a rua, os militares e as polícias tinham um pouquinho de receio para enfrentar a gente. Depois do desarmamento, a gente era enfrentado com bala. A gente não é bomba lacrimogênea, era bala mesmo, né? Então, essas são coisas muito preocupantes. Então, em primeiro lugar, veio o desarmamento, depois nós temos que a liberdade de expressão. Quando você quer limitar as mídias, quando você quer limitar essa liberdade, isso é a parte mais perigosa, porque até hoje nós temos bloqueios lá na Venezuela. Eu fui para a Venezuela agora em setembro. Então, quando eu vou lá, eu tento acessar sites, alguma coisa, ou até mesmo é possível que o mesmo revista delas, né, de vocês, eu não consiga acesso. É todo limitado. As notícias, para vocês terem uma ideia, as notícias da invasão agora do bombardeio dos Estados Unidos, chegou tarde lá. Eu tive que falar para minha família, gente, acorda, porque olha o que está acontecendo. Limitar a liberdade de expressão é a parte mais crítica e a parte mais perigosa, e nós estamos vendo isso no Brasil. Estamos vendo gente sendo presa sem nenhuma justificativa. Então, parece que os direitos já, o subsequente, né? Os direitos já você não tem mais direito, porque quem que vai defender? Tem até para defender, mas quando você está de frente com um sistema que está viciado, o que você pode fazer? Que nem lá na Venezuela, eu não procuro nenhum tipo de problema, porque se eu for presa, eu não saio. Então, quando você vê presos políticos aqui, não vou fazer detalhes mais específicos das pessoas que estão presas, mas é preocupante. E o pessoal vai vir pela emoção. Vocês têm que entender que hoje pode ser um pessoal que você não conheça. Mas amanhã, se você não estiver de bem com o governo e você quiser alguma coisa diferente, e teu filho for para a rua, teu irmão, tua mãe, teu pai for para a rua e for preso, você já pensou que pode ser seu caso? Porque ninguém está isento disso. Estamos falando de um país. Estamos falando de um país
Então, vocês têm que pensar que, independentemente do movimento ser esquerda ou direita, a partir do momento em que um governo totalitário, seja qualquer tipo de poder, ele abusa do poder, esse abuso do poder pode chegar à tua família. Hoje pode ser que não, mas amanhã chega. E aí, o que você vai fazer? Vai ser muito tarde. Então, a conscientização hoje não é de esquerda e direita. A conscientização hoje é que tem que ser o certo, o errado, está errado. E o pessoal se deixa levar por uma coisa. Igual que aqui, as pessoas que estão protestando contra a ditadura do Maduro. Sabe por que elas estão em contra? Até por dentro, pode ser que elas pensem que não está correto. Mas pelo simples fato de ser Donald Trump, que é de extrema direita, eles levam a contrário e falam, não pode, está errado. E isso é preocupante. Mas se o Brasil fala, a Brasil abre o olho, porque muitas coisas, muitas mesmo, vêm acontecendo há muito tempo. E lembrem, a ditadura, ela não é de um dia para outro. A ditadura, ela é como um câncer. Ela vai pouco a pouco. Então, nós já temos alguns anos aqui no Brasil vendo aqueles abusos de poder, sendo limitada a liberdade de expressão. Então, é uma coisa que o brasileiro ele precisa reagir. Por isso é tão importante mesmo vigiar, né? Vigiar, porque aos pouquinhos vai indo, a hora que vê, já perdeu a liberdade. Para recuperar pode demorar décadas, como o caso da Venezuela. Obrigada pelos alertas, viu? Maria Messano é biomédica, cuida de estética facial e corporal, não à toa tão linda, sempre todo mundo comenta isso, né? Obrigada. Além de muito inteligente e um coração também especial, pelo que a gente percebe nas conversas. Mora em Santo André, em São Paulo. Quem quiser seguir a Maria Messano, então, nas redes sociais, fica à vontade também. Um beijo grande para você, força, viu? Estamos juntos acompanhando a situação do país. Muchísimas gracias, um grande beijo a todos vocês, gracias por el convite. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.